Olá, eu sou Robson Sereno, facilitador de consciência, constelador sistêmico com cavalos e facilitador certificado do Access Consciousness. Eu ofereço classes, atendimentos online e presenciais e será um prazer ter você juntamente comigo. Hoje nós vamos falar sobre cansaço e excesso de telas. Será que você é uma daquelas pessoas que vive olhando uma tela, seja ela a televisão, o celular, o computador, e você intercala todas elas o tempo inteiro e de repente você começa a perceber que a tua energia está sumindo. Você já percebeu que acorda cansado, mesmo dormindo? Como se carregasse um peso invisível que nunca desliga, você está sempre antenado? Parte desse peso vem do excesso de telas nas redes sociais e da sobrecarga silenciosa que elas trazem. Então, de repente, se você é aquela pessoa que dorme com seu celular do lado, como seria colocar ele para dormir longe de você? Deixa ele no banheiro carregando, se for o caso. Põe o despertador, usa o despertador normal ou mesmo deixa ele lá onde você está, você pode escutar. E, se possível, antes de dormir, tipo 1 hora mais ou menos, larga a mão do celular, dá uma olhada no livro. Evita também ficar vendo televisão, principalmente aqueles filmes de terror, ou bang bang, ou algum filme mais forte de ação, que te deixa meio que na adrenalina, para que você possa relaxar. Vai para a cama, vai curtir, vai fazer uma pequena meditação, um pequeno descanso. Às vezes só se ficar deitado, curtindo, já é uma grande questão. E eu trouxe aqui um conceito curto. Cansaço não vem só de trabalhar demais, vem também de estar conectado o tempo todo. De nunca dar pausa para o corpo respirar. O excesso de tela rouba energia, sem que a gente perceba. Muitas vezes você está lá vendo o seu celular antes de dormir e você vai percebendo que teu sono não chega. Faz o inverso. Abre um livro, você lê 3, 5 páginas, você já está meio que querendo dormir. É muito interessante essa questão. E aqui vai uma dica também com relação ao sono. Os estudos mostram, vários fisiologistas, sejam eles psicólogos, nutricionistas e as pessoas da saúde de forma geral, digamos assim, né? Eles colocam que se você vai dormir às 10 horas, das 10 até a 1 da manhã, cada hora equivale a 2 horas de sono. Então, se você for dormir às 10 horas, você já está dormindo. Até 1 hora, você já dormiu 6. A partir da 1 hora até as 7, 8, cada hora dormida representa meia hora. Então, muitas vezes você está sobrecarregado, cansado, sem energia. É porque você não está dormindo, literalmente. Começa a fazer mudanças na sua vida. Eu mesmo fiz essa mudança. Eu geralmente estou indo para a cama 9h30, 10 horas, às vezes um pouco mais 11 horas, mas antes eu ia sempre meia-noite, 1 hora. Mesmo assim acordava 6h30, 7 horas para trabalhar. E eu percebi às vezes um déficit de sono enorme. E aí eu peguei essa dica e coloquei em prática. Tipo 9 horas, 9h30, eu já vou me deitando, sabe? Já vou meio que me preparando para dormir. Evito ver televisão, olho o celular, mais uns 15 minutos, meia hora antes. Eu tiro o celular, coloco a música mais relaxante, às vezes eu leio um livro e eu percebo que a qualidade do meu sono melhorou assustadoramente. Eu me sinto muito mais descansado. De repente, talvez a sua questão seja sono. Dá uma olhada, dá uma pesquisada sobre esse tema. E você vai perceber que, de repente, você pode fazer isso de uma maneira super legal, super tranquila, sem necessariamente ficar neste cansaço horroroso. Muitas pessoas não estão exaustas apenas pelo trabalho. Elas estão exaustas por sobrecargas silenciosas. É que, de repente, você está vendo no celular, por exemplo, você está lá passando o dedo, mudando a tela. E você percebe, às vezes, que você tem emoções, dependendo do vídeo que você viu, mas você não exterioriza isso, você não verbaliza, você não troca ideia. Às vezes também você vê coisas mais tristes, mais deprimidas e deprimentes, e também você fica calado. Então é como se você fosse silenciando tudo isso. Imagina isso na vida de uma criança. A gente vê muitos pais dando celular para a criança e ela fica lá vendo esse monte de informação. Inclusive, tem alguns estudos mostrando que essas crianças que têm
uma hiperatividade, parte delas pode ser pelo acesso de telas. Elas não estão tendo tempo suficiente para ser criança, para brincar, subir numa árvore, brincar de qualquer outra coisa que se brincava mais no passado, né? Uma brincadeira agora é uma brincadeira muito com tela, muito eletrônica. E isso acaba trazendo hiperatividade incrível. Excesso de estímulos e telas, falta de tempo, de pausa e silêncio, desgaste emocional acumulado e desconexão profunda de si mesmas. É como se, em vez de eu estar olhando para mim, olhando para as minhas questões, eu estou olhando para as telas, eu estou olhando para a vida das celebridades, o que é que elas fazem, o que é que elas comeram, o que é que elas beberam, o que é que elas falaram, o que é que elas pensaram. Isso, por um lado, pode ser um entretenimento, mas em algum lugar, dependendo da pessoa, se a vida dela está meio vazia, ela começa a fazer transferência, sabe? Ela começa a viver a vida das celebridades. Ela esquece da dela. Ela vê uma celebridade que está gorda, que está magra, que está linda, que fez uma plástica, que fez um lifting. Aí ela fala, poxa, eu estou gordinha, estou meio sem graça, mas ok. Para mim não interessa, não importa. O importante é o que ela faz. É como se ela transferisse parte dos seus desejos para essas pessoas. Novela tem muito a ver isso, né? Hoje menos, que a novela hoje já não está mais tão forte como estava, mas lá atrás tinha um personagem feminino que tinha um corte de cabelo e que usava um tipo de roupa. Cara, não dava uma semana, a feira estava vendendo o mesmo tipo de roupa e todos os cabeleireiros cortando o cabelo das pessoas daquela mesma forma, daquele mesmo corte. Só que nem todo corte se adequa ao seu formato de rosto. Então, para algumas pessoas ficava super bonito e lembrava até a personagem da novela, e em outras você dizia, cara, houve aqui uma coisa aqui meio esquisita, né? Claro que a gente não ia falar para não ser mal educado, mas você olha e fala, uau, como pode melhorar, né? Não fica nesse lugar aí dessas questões. O quanto que você está com tempo, disposição e disponibilidade para olhar para você? Na verdade, para você olhar para você requer coragem, requer vontade e requer também muita braveza, sabe? Valentia, porque enfrentar os outros é relativamente fácil. Enfrentar a gente mesmo é o grande desafio. E o que mais é possível que você ainda não considerou sobre isso, que você considerasse faria total diferença? O que é que eu ainda escondo de mim, que se eu parasse de esconder, faria total diferença? O que é que está certo sobre mim, que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, faria total diferença? O que é que está certo sobre o outro, que eu ainda não percebi, que se eu percebesse, faria total diferença? Na verdade, quando você começa a fazer esses investimentos no autoconhecimento e você larga as telas, você larga a vida dos outros e você fala assim, puxa, cada um está escolhendo o seu, cada um está buscando o melhor para si e eu vou buscar o melhor para mim. E você investe em você, você faz cursos de autoconhecimento, você procura um terapeuta, seja ele psicólogo ou psicológico ou holístico, e você começa a entrar nesse mundo, você vai perceber que isso aqui é um processo, não tem fim. E você vai percebendo que a tua vida começa a melhorar de uma forma bastante forte, porque você passa a se incomodar menos com os outros e você passa a investir mais tempo em você, para você, por você. Isso faz uma diferença incrível, faz uma diferença no teu trabalho, faz uma diferença na tua autoestima, faz uma diferença na sua vida, faz uma diferença na sua saúde. Em vez de eu ficar aqui agora olhando a vida dos outros, por que eu não vou dar uma malhada? Por que eu não vou dar uma caminhada? Em vez de eu ficar aqui olhando a vida dos outros ou maratonando nessa série, ou assistindo essa TV, ou vendo esse jornal chato, porque de repente eu não vou fazer algo mais interessante? Eu vou ler um livro, ou eu vou ver aquele filme que vai me provocar uma grande sacada, ou até mesmo uma série. Porque, assim, é muito interessante quando a gente fala nessa questão tanto do entretenimento como do autoconhecimento. Em alguns casos, eles andam juntos. Em outros casos, você foi para se entreter, para brincar, para se divertir, e aquele filme, ou aquela novela, ou aquele livro, ou o que seja, trouxe para você várias consciências. E através dessas consciências você começa a se desenvolver. Coisas que de repente você quase não questionava. E agora você passa a questionar. É como se
essas mídias, principalmente a arte, né? Digamos assim, ela traz muita consciência, porque é esse o papel da arte, nos divertir, trazendo consciência e trazendo para a gente informações que, de repente, elas estão ali escondidas. Esses dias agora eu vi acho que é um podcast com o Pedro Bial, onde ele estava falando do alcoolismo. A novela Vale Tudo, a Heleninha era alcoólatra, né? Ela era alcoolista, ela bebia, fazia, acontecia. E aí ele estava entrevistando, se eu não me engano, o pessoal do Alcoólicos Anônimos. E houve um aumento de quase 1000% na procura por informações. Olha que coisa interessante. De repente, quantos alcoólatras a gente não conhece? Quantos alcoolistas a gente não conhece? E que, de repente, eles não percebem isso como uma doença. Mas quando eles começam a perceber, através da arte, da interpretação de um personagem, o quão aquilo é nocivo para a própria pessoa e para a família, ele começa a se enxergar. Então é muito legal. A vida imita a arte imita a vida, né? É muito bonito essa correlação. Então, quando a gente fala, puxa, vai ler, vai fazer algo que seja legal e não fica vendo TV, também não é bem assim, né? Lembra que a gente já falou várias vezes aqui, não existe escolha certa nem escolha errada, só existe escolha. Mas uma questão é, eu vou assistir TV, ou eu vou ver um filme, eu vou maratonar uma série, como fuga, para eu não encarar a minha vida e as minhas coisas, ou eu vou fazer isso para me divertir, para me entretener, para eu poder expandir a minha consciência, para eu poder trazer mais informações. Ou, de repente, eu chego aqui, vou só me divertir. Poxa, mas peraí, esse tema aqui é um tema muito interessante. Esse personagem agiu assim, dessa forma, o que é que eu posso tirar? Eu lembro que lá atrás era muito interessante, às vezes a gente fazia, meus colegas de faculdade, a gente fazia muito isso. A gente ia para o cinema e depois a gente ia para um boteco para debater sobre o filme, sabe? Era muito legal, cada um trazia uma percepção e era uma coisa muito bonita, muito rica. Eu lembro daquele filme Hair, acho que já assisti umas 3 vezes na época da faculdade. Aquele filme ali caiu numa prova que eu estava fazendo de sociologia. Então, eu já tinha visto, depois a minha mãe queria ver, eu fui com a minha mãe. Depois os meus colegas de turma queriam assistir porque a gente ia se preparar para a prova. Foi muito bonito, eu fiz assisti as 3 vezes e cada vez eu tinha uma percepção diferente dentro do filme. Então, é muito interessante quando você vai também com esse olhar de aprender, de ver o que isso está acontecendo. E tem filmes e séries simplesmente maravilhosas, espetaculares, né? Que trazem muita consciência, que trazem muitas informações que, de repente, a gente está meio que esquecido. E vai depender muito também da fase em que você se encontra na sua vida. É a adolescência, é a fase adulta, a fase mais madura. Você está casado, você está solteiro, você está meio que ali à disposição. Então vai mudar. O teu olhar muda conforme a fase em que você se encontra na vida. Isso tudo é muito, muito, muito interessante. E aqui eu vou trazer mais algumas perguntas para a gente trazer ainda mais consciência. Você pode perguntar, corpo, o que você requer de mim agora? Já que você está cansado pra caramba. Se você tivesse que fazer um mimo para o seu corpo, o que você faria agora? Uma massagem ayurvédica, uma massagem relaxante, uma massagem tântrica? Você iria caminhar, você iria pisar na grama, você ia pisar na areia, na praia, você iria para uma piscina? O que é que você ia beber? O que é que você ia comer? Com quem você ia estar? Com quem você ia conversar? De repente você quer ficar sozinho, onde? Fazendo o quê? Pensa isso com carinho, porque de repente pode ser que você esteja também carente de alguns mimos. E você não tem que esperar alguém para te dar esse carinho, para te dar esse mimo, para te dar esse presente. E você mesmo pode dar. De repente você pode ali comprar uma camiseta, às vezes é um sorvete, às vezes é um chopp, às vezes é um cinema, um teatro. Às vezes é ficar em casa, na rede, lendo, ou só lá, meio que cochilando, ouvindo uma música. Pode ser comer um prato que você acha delicioso. Esses dias eu estava viajando e comi umas ostras. Nossa, que delícia! Fazia tempo que eu não comia. Ostra fresca, sabe? E eu também peguei uma outra lá no bafo, que era deliciosa, mas eu gosto mesmo da fresca. Então, o que é que realmente o teu corpo está requerendo para ser mais felizinho? Ele quer movimento, ele quer dançar, ele quer malhar, ele quer caminhar, ele quer dormir. Trata o teu corpo com carinho. Para de querer
ainda nessa altura do campeonato, considerar seu corpo como um cavalo, como meio de transporte, que simplesmente carrega o ser. Trata ele com carinho, ele é parte sua, é o seu corpo. E o seu ser está habitando este corpo. E esse corpo merece respeito, esse corpo merece carinho, mimo, tudo de bom. Chama alguém para fazer um carinho para você, em você, ou de repente faz uma massagem, vai receber carinho. Quando a gente não tem um carinho de graça, a gente paga pelo carinho. O importante é ter o carinho. O que você está carregando que não pertence a você, inclusive das telas? Aqui tem a ver com aquilo que a gente estava comentando, né? De viver a vida das telas e não viver a sua vida. Qual energia e espaço posso ser para escolher mais leveza para mim, a minha vida e o meu universo? O que é que você pode escolher para ser mais leve? O que é que te deixa pesado? Quais são as pessoas, ocasiões, oportunidades ou coisas que te deixam pesado? Tudo que te deixa pesado é uma mentira, tudo que te deixa leve é verdade. Se a gente está buscando leveza, no fundo a gente está buscando a verdade sobre nós. O que é gostoso para você? O que é realmente interessante? O que é que você pode escolher agora que seria mais leve e que faria total diferença na sua vida? O que o seu corpo está comunicando além do cansaço? O cansaço também é uma informação que o teu corpo está comunicando. Ele pode estar dizendo assim, olha, se você não parar, eu vou te parar. E aí, de repente, provoca um acidente. Tá, estou correndo pra caramba, sou numa pressa louca, aí eu passo ali, bato o carro, sou atropelado, levo um escorregão e caio, fraturo algo. De repente, pode ser a vida dizendo para você, ó, calma, esse não é o momento de agir, é o momento mais de refletir. Respira. Use esse tempo agora que você está aqui em recuperação para mudar algo na sua vida. De repente pode ser o universo dizendo, amigo, amiga, está na hora de escolher diferente, de fazer algo novo, que você possa ter mais prazer nesta vida. Que espaço se abre quando você desconecta para se reconectar? Uau! Às vezes, para eu me reconectar, eu tenho que me desconectar. Então, de repente, desliga a televisão, desliga o rádio, desliga seu celular, desliga o seu cérebro, vai dormir, vai relaxar, vai descansar. Procura, talvez, um lugar calmo. Se puder, vai para a montanha, vai para a mata, vai para o mato, vai para um lugar gostoso, em contato com a natureza, principalmente com a água, com a floresta. Você vai perceber que você vai entrar num outro patamar, porque você vai se conectar com as árvores, com as águas, com os elementais. Se tiver animais, a mesma coisa, com cavalos, cachorro, gato, fazenda. O hotel fazenda é uma delícia por conta disso. De repente você começa a ativar algumas memórias infantis que vão te trazer muito mais retorno para suas raízes. Às vezes a gente se desconecta de tudo e de todos, porque às vezes a gente está perdendo um pouco da nossa essência, sabe? De repente você era uma pessoa mais rural, que tinha uma vida mais pacata, e agora você está tendo uma vida muito urbana, muito barulho, muito poluição, muito de todos os tipos, sonora, ambiental, e de repente você não está tendo tempo suficiente para investir em você. De repente um retorno vai ser legal, sabe? Pausa. A vida é que é pausa. Vai ficar um final de semana quieto, se desconecta de tudo e de todos. Esse dia eu estava conversando com uma amiga, ela falou que ela saiu de férias, tirou férias sozinha. E ela acabou sendo, acho que alguém assaltou, ela perdeu o celular, depois ela encontrou, mas o celular estava desligado. Ela falou que foi bem interessante ficar uma semana desligada das telas. Aí quando ela voltou, ela reativou, aconteceu. Como seria se você pudesse comunicar para as pessoas, olha, esse final de semana eu vou estar desligado. Se você precisar, eu for muito urgente, liga para fulano que vai estar perto de mim e essa pessoa vai colocar. Porque às vezes eu também fico refletindo o seguinte, lá atrás,
nós só tínhamos telefone fixo. Mesmo assim, nem todas as residências tinham telefone fixo, porque o telefone era uma coisa que não era para todo mundo. Não existia telefone para todo mundo. E a gente, quando precisava de um telefone público, a gente utilizava o orelhão, né? Agora, nós temos o celular na mão. A gente pode ligar para quem quiser e as pessoas igual. Ou seja, a gente tem mais liberdade. Isso, não vou nem discutir esse pedaço aqui. Mas a questão é, lá atrás, ninguém ligava à noite, a não ser que fosse uma emergência. Agora, com o WhatsApp, dê-lhe mensagem. Se você ficar a noite inteira acordada, você vai ter conteúdo para consumir e mensagens para responder. Como seria se, até uma certa altura da noite, você responde? As demais questões ou mensagens que vierem depois desse horário, você não responde, você só responde no dia seguinte. Você pode até deixar a mensagem automática no seu WhatsApp. Até às 20 horas as respostas, as perguntas serão respondidas. Ou se não, meu horário de trabalho é das 8 às 20 e ponto. Sabe assim? Para algumas pessoas pode parecer meio chata. Então fala para as pessoas que são muito mais próximas suas que você vai fazer isso. E para as demais você responde dentro do seu tempo, dentro do seu horário. Você não precisa ficar fechado, citado, né? Olha que interessante. O cavalo não tem rede social, ele simplesmente está presente. E presença é descanso real. Como seria se nós fizéssemos iguais aos cavalos? Fôssemos presença total e absoluta. Para de se preocupar com a rede social, de postar toda hora, de fazer contato, de mostrar que você está on, que você está ligadona. Quando você percebe que, de repente, isso está tirando a tua saúde. Tem muitos casais se afastando por conta do excesso de tela, por conta do excesso de celular. Porque um fica stalkeando, olhando, observando o que o outro está fazendo, o que está vendo, o que está fazendo. E isso acaba gerando ainda mais conflito. E nos outros casos é também aquele da pessoa ficar lá, olhando o celular e ignorando a pessoa que está do seu lado. O celular, as telas têm milhões, infinitas conveniências, possibilidades e coisas interessantes e facilidades para a nossa vida. Entretanto, é legal a gente ponderar o que é que isso está trazendo para a nossa vida. Se eu estou diante de uma pessoa e a gente está conversando, desliga, deixa no silencioso, põe ele voltado para baixo, para que você não tenha tantas interrupções e que a sua vida possa seguir adiante. E para a gente finalizar a nossa conversa hoje, eu queria dizer para vocês que o silêncio não é o vazio, ele está cheio de respostas. Isso aqui é do homem. Como seria se você tivesse mais períodos de silêncio? Quando uma pessoa começa a conversar com você, você já fica articulando qual será a resposta? Ou você simplesmente escuta, sem nenhum compromisso de responder ou de rebater, e escuta com carinho. Ah, puxa, essa pessoa falou isso. Eu posso até não concordar, mas eu não tenho que rebater, eu não tenho que debater. Eu simplesmente acolho. Ah, legal que você pensa assim. Interessante. E você? Não tem opinião formada? Na verdade, nós não temos opinião formada sobre quase tudo, já dizia o poeta. É isso aí. Eu sou Robson Sereno, facilitador de consciência, e eu te vejo no próximo programa. Vem comigo!